Ministro, qual que é a importância do evento hoje igual a Rio Preto? O senhor vai entrar numa disputa eleitoral com o PSDB. Qual que é a importância desse tipo de evento com a presença da presidente Dilma para alavancar a pré-candidatura do senhor? Esse é um evento de entrega de casas para a população de São José do Rio Preto, do programa Minha Casa Minha Vida, do qual eu participei inclusive da elaboração do programa, na época que eu era ministro de Relações Institucionais do presidente Lula, da coordenação política. Naquele momento nós montamos o programa Minha Casa Minha Vida e depois no período do Ministério da Saúde reforçamos o Minha Casa Minha Vida com serviços de saúde, unidades de saúde, dependendo do tamanho. Então esse é um evento institucional. Nós estamos num evento institucional de entrega de casas do maior programa de habitação que o país já teve e que aqui no estado de São Paulo já terá, entre casas entregues ou casas contratadas, mais de 500 mil famílias sendo atendidas, que é mais do que a CDHU fez em toda a sua história. Ou seja, já é o maior programa habitacional do Brasil e aqui para o nosso estado de São Paulo, somando entre casas contratadas e casas já entregues, chegará a mais de 500 mil casas. 500 mil casas é o que a CDHU fez em toda a sua história. O programa Minha Casa Minha Vida de 2008 para cá já vai chegar a essa meta. Como é que está a sua pré-campanha? O senhor tem alguma pesquisa interna? Como é que está o seu desempenho? Nesse momento, o foco da todo o PT, o Partido dos Trabalhadores, é a Caravana Horizonte Paulista. A grande pesquisa que nós estamos fazendo nesse momento é a pesquisa de debate de ideias, de propostas. O PT está rodando todo o estado de São Paulo, eu coordeno essa caravana. Já passamos em várias regiões, prioridade absoluta para o interior do nosso estado de São Paulo, discutindo com os mais variados segmentos, com quem não pensa igual ao PT, com quem pensa diferente do PT, com empresários, trabalhadores, jovens, mulheres, com liderança de todos os partidos políticos, de partidos de oposição à presidenta Dilma. Estamos dialogando com esses segmentos para construir as melhores propostas de São Paulo. Nesse momento, o nosso foco é na pesquisa de propostas para o estado de São Paulo. A campanha nós vamos começar a partir de junho, julho, depois das convenções, quando entra o programa de TV, quando você pode apresentar o programa de governo para a população. O Bersuino disse que o PT tem que fazer mais concessões para os partidos aliados. O que o senhor acha disso? E se essas concessões podem beneficiar os partidos para reforçar a sua chapa? Eu, quando fui ministro das Relações Institucionais, fui ministro da coordenação política do presidente Lula, no último ano do governo do presidente Lula, inclusive no momento pré-eleição, o fundamental que nós construímos naquele momento foi um governo de coalizão. A ideia de um diálogo permanente com todos os partidos, um diálogo sobre propostas, sobre ideias, sobre participação conjunta nos projetos prioritários do governo. Foi muito bem sucedido, tanto que construiu para a presidenta Dilma na época uma aliança mais ampla do que teve, por exemplo, o presidente Lula. A presidenta Dilma teve como vice o presidente Michel Temer, teve outros partidos que apoiaram uma aliança muito mais ampla do que o presidente Lula sempre teve nas suas eleições. O fundamental é o diálogo, é a construção com todos os partidos têm grandes colaborações de propostas, de ideias, conhecem realidades diferentes do nosso país e podem colaborar muito, e tenho certeza absoluta que a aliança da presidenta Dilma é sólida, estará mantida e vai ganhar as eleições de 2014. Em novembro do ano passado, o senhor tem conhecimento do grave acidente ferroviário aqui em Rio Preto que matou 8 pessoas. A prefeitura e a população aguarda o projeto do contorno ferroviário. O senhor acredita que isso é possível, que o governo vai fazer essa obra? Eu defendo, não só aqui em Rio Preto, como participei, por exemplo, da elaboração do projeto do contorno ferroviário em Araraquara, e nessa caravana Horizonte Paulista nós temos percorrido várias cidades e regiões onde é muito importante não só o contorno ferroviário, mas também o acesso das cidades às rodovias. Eu tenho uma grande convicção nessa caravana que nós estamos fazendo. Na semana passada eu estava em toda a região do Oeste Paulista, na região de Presidente Prudente, na região da Alta Paulista. Qual que é a impressão que dá? O governo federal acreditava que o Brasil ia crescer, que o Brasil ia ter a sua economia cada vez mais forte, que nós íamos bater a safra de recordes agrícolas como nós batemos ano a ano, como 2013 também. Acreditava que o povo brasileiro ia melhorar de vida e com isso ia poder viajar mais, comprar carro, querer viajar nas estradas, circular cada vez mais, mas o governo do estado de São Paulo não acreditava que o Brasil ia ter esse crescimento. Tanto que não construiu os acessos que deveriam ter sido feitos ao Porto de Santos, por exemplo. Hoje o maior entrave para a exportação no Porto de Santos não é mais a operação interna no porto,
porque a operação interna do porto nós fizemos dragagem, aprofundamos o canal, o navio chega e sai mais rápido, a carga entra mais rápido. O maior entrave ao Porto de Santos hoje é o acesso ao porto. Às vezes o caminhão demora 2, 3, 4 dias parado, porque as estradas não foram feitas, não foram investidos em ferrovias, não foram investidos em hidrovias ou outras formas de transporte que não só as rodovias. Na Presidente Prudente e na Alta Paulista eu tive a mesma sensação. O governo federal fez um grande investimento na retomada da ferrovia Norte-Sul, a economia cresceu, o São Paulo e o Centro-Oeste cresceram cada vez mais, aumenta as cargas do Centro-Oeste para São Paulo, o governo federal fez as ligações que Mato Grosso do Sul tinha que ter com São Paulo para beneficiar São Paulo na circulação das cargas, mas o governo do estado não investiu o que deveria investir na duplicação das rodovias estaduais e no acesso. Nós temos cidades que são cortadas ao meio por rodovias e que todo o trânsito de cargas acaba acumulando o trânsito na própria cidade. Eu diria a mesma coisa em relação a ferrovias. Durante todo o tempo que o atual governador governou o estado de São Paulo, ele não deu para ferrovias e hidrovias a importância que elas deveriam ter. O governo... Nós estamos dando um salto nisso, por isso que eu estou falando, não deu importância para ferrovias e hidrovias que deveriam ter. Talvez tenha investido só em rodovias e nós precisamos, São Paulo, sempre pensar para frente, sempre crescer mais. E está na hora de São Paulo investirmos em ampliar o transporte por trem, ferrovias, ampliar por hidrovias e poder melhorar o acesso das cidades às rodovias. Em várias cidades que nós estamos passando, o questionamento também é esse. Das rodovias passam, mas as cidades não têm acesso à rodovia. Então nós temos que dar um salto. São Paulo sempre tem que pensar para frente. Nós, paulistas, sempre queremos ter um horizonte cada vez mais amplo, um horizonte sem limites. O que foi feito, nós queremos mostrar que nós somos capazes de fazer além do que foi feito e fazer São Paulo continuar cada vez mais para frente. Cada vez mais para frente significa ter outras formas de transporte rápido, como trens, hidrovias, mais baratos, sem impacto nas cidades e melhorar o acesso das cidades às rodovias, melhorar o acesso das cidades a outros modos de transporte e reduzir o impacto que tem tanto o transporte de trem quanto rodovias dentro de cidades paulistas. Você acha que encerrou o ciclo do PSDB no estado? O PSDB cansou. O PSDB mostrou que depois de 20 anos não tem a energia necessária, a coragem necessária, o dinamismo necessário para enfrentar os problemas que o estado de São Paulo tem. A maior prova disso é que a obra mais rápida no estado de São Paulo hoje são os 2 aeroportos novos que estão sendo entregues, tanto o aeroporto de Guarulhos quanto o aeroporto de Viracopos. São novos terminais que aumentam a capacidade dos aeroportos, que foram feitos num modelo novo, inovador, que são as concessões através de parceria público-privada, de forma rápida e ágil, que o governo federal conseguiu fazer. Ou seja, o governo federal está com energia e essa caravana tem reunido setores econômicos do nosso estado, lideranças empresariais, lideranças dos trabalhadores, partidos políticos mais diversos que estão com essa energia de enfrentar os desafios que São Paulo tem. Uma das grandes demonstrações de que o atual governador, o tempo todo governou esse estado, perdeu a energia necessária para planejar e executar as obras, é a crise potencial de abastecimento de água que a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Campinas vivem nesse momento. Todas as obras que foram alertadas não foram realizadas. As obras que o atual governador assumiu responsabilidade de fazer quando governava esse estado em 2004 não realizou e faltou sinceridade e franqueza na condução da crise. A maior demonstração disso, inclusive, é essa situação atual da Sabesp, que caiu o seu valor na Bolsa exatamente porque deixou de investir quando tinha lucro para investir, poderia ter investido nas obras que ela mesma alertou que eram importantes a partir de 2004, teve lucro e não investiu nas obras, agora teve que pegar uma parte do seu recurso e reduzir o seu retorno de faturamento para uma ação emergencial de bônus e com isso teve inclusive impacto negativo na Bolsa, ou seja, mostrou que a gestão da Sabesp foi irresponsável com os cidadãos de São Paulo, porque colocou em risco São Paulo não ter água, foi irresponsável com o próprio patrimônio histórico da Sabesp, que nós temos todo orgulho dele, e também irresponsável com seus acionistas. Se o senhor for eleito governador, o que o senhor pretende fazer para melhorar a segurança do estado de São Paulo? Nós vamos debater a eleição, a campanha começa a partir de junho e julho. Agora essa caravana tem mostrado o grave problema de segurança pública no estado de São Paulo, não só nas grandes cidades mas também nas grandes cidades do interior, como São José do Rio Preto, e nas pequenas cidades. Por muitos anos a gente ouviu uma pessoa dizer
que ela queria trabalhar numa cidade grande como São José do Rio Preto, trabalhar numa capital, se aposentar e voltar para a sua pequena cidade interior, ir para o litoral, morar numa chácara, numa fazenda, receber os netos de vez em quando. O que eu tenho ouvido nessa caravana, quando a gente também viaja, né, conversa com as pessoas que vivem nas pequenas cidades do nosso interior, também o medo, a sensação de insegurança. Hoje não temos políticas efetivas de segurança pública para a área rural. O produtor rural tem tido o seu equipamento roubado, insumos roubados, carga sendo roubada, patrimônio violado dentro da área rural. Ou seja, uma das questões fundamentais da segurança pública é termos políticas efetivas de segurança na área rural, que significa reforçar destacamentos rurais, mas também mais proteção nas nossas rodovias e nas divisas de São Paulo com os outros estados. Para isso precisa de cooperação com a Polícia Federal, com o governo federal. O atual governo do estado inibiu qualquer tipo de cooperação, talvez por querer fazer disputa política, e em segurança pública não pode ter disputa política, tem que ter cooperação, usar todos os instrumentos e armas para combater o crime e combater o roubo, os bandidos, tudo aquilo que gera insegurança na nossa população. Existe uma preocupação com a euforia com a Copa do Mundo. Após a Copa do Mundo, eleições, preocupação com a economia do país. O senhor acha que vai ser traumático 2015, por exemplo? Se a oposição à presidenta Dilma apostar na fragilidade da economia brasileira, vai perder. A economia brasileira é sólida, é uma economia que está com pleno emprego, superou todas as metas em janeiro e fevereiro, tanto a meta de produção industrial, manteve a meta de inflação, gerou mais emprego. E a Copa será um grande momento de promoção do nosso país. O nosso estado de São Paulo vai receber pelo menos 14 seleções que ficarão aqui no nosso estado de São Paulo. Onde a caravana Horizonte Paulista tem passado, quando a gente chega numa cidade que vai receber uma seleção, só se fala disso hoje. Estava lá em Mogi das Cruzes outro dia, o prefeito, a associação comercial queriam me mostrar o hotel, o resort onde vai estar a seleção da Bélgica, os comerciantes se preparando para isso, os jovens aprendendo inglês, aprendendo outras línguas, ampliou fortemente hotéis no nosso estado por conta disso, novos postos de pousadas, o turismo ampliando cada vez mais, e os nossos dois grandes aeroportos no estado de São Paulo, de responsabilidade do governo federal, deram um grande salto, tanto Guarulhos quanto Viracopos, exatamente por conta de preparação para a Copa, ou seja... Não, o Brasil, todos aqueles que eram pessimistas em relação à economia brasileira foram derrotados e serão derrotados mais uma vez. O Brasil está com pleno emprego, superou em janeiro e fevereiro as metas estabelecidas, a produção industrial aumentou mais do que se esperava, a inflação teve mantida na meta que estava estabelecida da meta da inflação, ou seja, o Brasil está mostrando a solidez da sua economia e a Copa será um grande momento de promoção do Brasil. E se aproveitarmos uma grande promoção do nosso estado de São Paulo. É isso que nós paulistas temos que fazer nesse momento. Aproveitar a Copa, as seleções que estarão aqui, esse momento que a imprensa dos outros países já visita as nossas cidades para falar das nossas cidades, aproveitar esse momento para uma grande promoção do nosso jeito paulista de viver, produzir e trabalhar. Muito obrigado.